Saúde. Muito boa noite, senhoras e senhores, manos e minas, amigos e amigas. Na nossa live, hashtag Eu Acho um Absurdo. E hoje, com esse cara fantástico, uma voz maravilhosa. Estou falando aqui do vocalista do grupo Ponto Marcado, Rafael Estopa. Rafael, fica à vontade, já fala da sua vida pessoal, profissional, um músico, fique à vontade. Boa noite a todos aí, aos telespectadores do Japão, né? Do Edson Santos. Hashtag Eu Acho um Absurdo. Hashtag Eu Acho um Absurdo, não consigo me referir a ele de outra forma, né? Amigo, é isso aí. Projetos do Ponto Marcado para 2019, a gente precisa botar o DVD na rua, shows de praxe, né, já? Com certeza. E vamos ver se a gente grava um CD, a parte do DVD, vamos ver se a gente grava um DVD aí. E os shows de sempre, né? Quem acompanha, sigam lá no Instagram, @grupo.marcado, no Facebook, grupo.marcado, ponto. Tá joia? Vamos bater papo aí, né, Japa? Isso aí, obrigado em primeiro lugar. Eu que agradeço. Desculpa aí o contratempo do atraso, né? Tivemos problemas técnicos aí, mas a gente vai fazer aí uma entrevista muito agradável. Queria dizer que estamos ao vivo aqui para todo o Brasil. E quem quiser mandar perguntas para esse cara fantástico aqui que eu estou tendo o prazer de entrevistar, fiquem à vontade, manda aí, ó, o Denoni já tá na... Azuleide, grande Azuleide, um beijo, Zu. Beijo, Zu. Paulinha Machado, Alex Rodrigues, ó, o pessoal tá entrando aí, pô, Estopa, você é um cara querido, hein, cara, ó, Silmar, Daniel Dantas, poxa, somos parabéns. Pessoas queridas, graças a Deus. Estopa, é o seguinte, já que a gente entrou aqui com a Azuleide, que é uma grande líder comunitária, uma pessoa que eu admiro muito, tem uma força muito grande dentro de onde a gente mora, né? O que você acha que falta onde a gente mora, além assim, da infraestrutura? Você acha que o governo, o município tem deixado de lado aí algumas prioridades? Eu até comentei isso num dos vídeos que você fez essa semana, que você estava lá na Câmara, quando você citou os nomes de todas as quebradas nossas que nos rodeiam, né? Sim. Jardim Miriam, Missionária, entre outros, Vila Inglesa. E como eu comentei lá, até postei na minha página, Rafael Estopa, que eu nunca tinha sentido que eu tinha um representante meu lá dentro, de verdade, assim. Às vezes a gente até vota em alguém que foi lá na nossa rua, que nos visitou, tocou na nossa mão, pegou filho, sobrinho no colo, mas nunca de se sentir realmente representado. Já tinha sentido isso com o Vinícius, quando você trouxe ele para perto da gente lá. Tanto que depois dele ter ganhado... Denoni, ó, mérito do Denoni, hein, Denoni? Valeu, Denoni. Denoni que apresentou esse cara maravilhoso aí pra comunidade. De você levá-lo lá e após ele ter ganho, ele ter retornado lá. Isso é mérito seu, do Denoni também, que vocês provaram que a nossa região tem o que tem muito mais a oferecer. E o que eu acho que falta, a gente tem sido deixado de lado sim, em vários aspectos. Eu acho que o principal é na educação da criançada. Tanto nos colégios mesmo, na creche. Acho que o estruturamento é muito, muito defasado. Já era na nossa época, eu acho que piorou muito. Sim, na nossa época ainda tinha um centro de convivência, por exemplo. Exatamente. Pegar, né, a própria Azuleide que está nos assistindo, ela pode falar sobre isso com mais propriedade, que na época eu era criança e ela já, né, não estou querendo, né, já entregar a idade da Azuleide, nada disso. Mas é uma pessoa que ela já estava à frente, né, do que acontecia ali no centro de convivência. Eu tenho certeza que muitas vidas foram salvas, vários caminhos foram endireitados por conta daquele centro de convivência que tinha a guarda mirim ali do futebol, tinham 3, 4 refeições por dia, aula de reforço, inglês, dança e artesanato para as meninas. Então, tudo isso ainda era prejudicado e foi tirado. Já não era não era tão bom, mas
tinha pelo menos, né? E hoje eu vejo aquele espaço do centro de convivência vazio, não sei, a parte da creche lá eu vejo que funciona muito bem, parabéns para a diretora de lá. Só que essa parte de cá eu creio que teria que ter uma administração que trouxesse de volta a população. As crianças, né? E ali não participava só as crianças, os pais das crianças também eram muito presentes. A Zuleide está com um projeto lá de fazer uma biblioteca, uma horta, e automaticamente a população acaba participando, só que está fechado. Aquilo ali, na minha opinião, na opinião acho que da maioria das pessoas de lá, teria que reabrir aquele portão. Às vezes, voltando ao que você falou no início, das coisas que nos faltam, que nós ficamos abandonados, ficamos sim, e muito das coisas que a gente alcança é por projetos de pessoas assim como você, que tomam a frente e faz você, a Zuleide, e entre outros que tomam a frente e fazem. Eu acho que estaria bem pior. Mas né, na questão de a gente conseguir entrar no centro de convivência, seria legal num todo. Você como pai, e tenho certeza que outros pais, vendo que há uma força, há um trabalho sendo feito, eu acho que a tendência é que quem queira que seu filho esteja num lugar bacana, num lugar legal, é se unir e tentar fazer as coisas por nós mesmos, por enquanto que ainda não temos maior representabilidade para a gente poder fazer. E essa representação, o Denoni está respondendo aqui, ó, faria tudo de novo para apresentar, só apresento quem eu confio. Se a gente tiver, né, no caso, bons representantes, pessoas que realmente pensem na população, nos interesses da população, não interesse do partido, não interesse próprio, não interesse de quadrilhas, vai sobrar dinheiro, vai sobrar recurso e a gente vai poder fazer muita coisa. O Júnior está falando aqui, ó, grande Estopa, estamos contigo, valeu, ó, Denoni está dando tchau, precisa sair para um compromisso, mandou, ó, um abraço, Denoni. Mas amanhã falou que vai acompanhar tudo. A Ananda sempre pode contar com a gente, pô, abraço, obrigado. Pô, bastante gente participando aqui, Estopa, olha, você é uma pessoa muito querida, viu? De verdade. E a Zuleide está sendo convidada ao vivo aqui para participar, que é um assunto que a gente começou hoje, mas tem muito para a gente debater. Beleza, Azul? Em relação à segurança, né? A gente vê que hoje o Moro está propondo aí um pacote de medidas para aumentar a segurança. O que você achou dessas medidas que ele tomou? Você acha que foram muito duras? São necessárias? Eu acho que medidas duras já eram necessárias há mais tempo. E mesmo que de repente você não concorde, eu acho que tudo é necessário a gente colocar as coisas em discussão. Eu acho que ficou muito tempo passando, tem que ser, não vamos tocar nesse assunto não. Depois a gente conversa, se tiver que conversar. Sempre deixando para depois. Eu acho que às vezes é como um casamento, você precisa discutir as coisas, você precisa, senão trava, não anda, as coisas não andam. Exatamente. Bola de neve. Eu acho que a gente precisa discutir. E referente ao todo do pacote de medidas que ele tomou, eu concordo 95%. 95%. Eu acho que até em questão de debates indagações que repórteres fizeram ao Sérgio Moro, a lei, se ela sendo cumprida com exatidão, não tem necessidade de eu fazer um adendo por causa de você, por minha causa, por causa de outro. A lei é para todo mundo, independente da sua classe social, da sua opção sexual. Se você é policial ou não. Se você é policial ou não. Questionaram ele, né? Não tem nada, não mediram o policial. Foi em cima disso mesmo. A lei é igual para todo mundo. A lei é para todo mundo. Sendo para todo mundo, não tem brecha, não tem onde a gente ficar se escondendo atrás. Igual o que o povo normalmente fazia. Sim. Se esconder pelo dinheiro, se esconder por N motivos. Eu apoio 95%
das mudanças aí do pacote de medidas contra a violência. E são coisas necessárias, como você falou, há muito tempo a gente precisa levar o país um pouco mais a sério, né? Tá na hora de a gente falar que a coisa precisa mudar e a gente também tirar a bunda da cadeira, fazer a coisa acontecer, Exatamente. cobrar, e quando tem uma atitude dessa a gente precisa apoiar, porque o país é sério. As pessoas, o cidadão de bem, não tem que ficar com medo, né? Não tem porquê uma pessoa que sempre teve uma vida correta ou que segue uma linha correta ficar com medo de medidas de segurança. Ah, mas porque agora vai ter arma para tudo que é lado. Não, quem tem a arma que faz o mau uso da arma já tem ela faz tempo. Talvez algumas pessoas achem que isso não há necessidade, mas na minha vizinhança, onde eu cresci, quando eu era bem mais pequeno, talvez a gente tenha vivido no mesmo lugar e a gente tenha opinião diferente. Isso não muda nada. Meu pai tinha arma em casa porque nós tínhamos o risco verdadeiro de alguém poder entrar na sua casa, de alguém entrar lá em casa. Imagina você à mercê do cara entrar na sua casa e o cara fazer o que quiser e você vendo. Sentindo inútil. Se sentindo inútil. Incapaz. Então tem coisas que ter um revólver, eu também não acho legal. Mas tem tanta coisa que a gente não acha legal, mas que é necessário. E o fato de ser necessário e, assim, já te dá a liberdade de escolha de querer ter ou não. Sim. O importante é ter a liberdade. Exatamente. Né? A pessoa vai pra ter ou não ter, querer ou não querer, é a sua liberdade. Sim. Seu direito não pode ser cerceado jamais. Sim. Eu também penso dessa forma. O Adriano, Honório, manda um salve para a família Continental. Alô, família Continental, meus amigos, meus irmãos. Fernando Santos, mandando boa noite aí. E aí, Fê? Daniela Oliveira, boa noite, meninos. A Josi Menezes está assistindo. Paulo Henrique. Dani Firmezinha. Sofia Neves, Jário Silva, Thiago Silva, Rodrigo Lafayette, grande Lafayette, está na escuta. Lene Andrade, a Bruna Almeida, Elson Leal, grande abraço, Elcinho, lá da Missionária, grande abraço para a rapaziada aí da Missionária, Palmeirinha, grande abraço aí para todo mundo, Boca, Dinei, Everaldo, Márcio. Ó, gente, pode mandar perguntas aqui, que o Estopa tá afiado. Paulo Henrique, mandando boa noite, fiquem à vontade para fazer pergunta, tá bom? Uma coisa que eu gostaria de saber, não tem como a gente fugir desse assunto pelo fato de você ser músico, o que você tem de gratidão pela música e o que você fica chateado, tem como algo negativo e o que poderia ser melhorado no mundo da música hoje no Brasil? Acho que eu vou começar falando das coisas ruins que são bem menores do que as boas. Eu acho que das coisas ruins, eu acho que é a falta de infraestrutura, a falta de apoio realmente do Estado, igual veio uma nova legislação, né, para a Lei Rouanet. Eu acho ótimo, eu acho maravilhoso. Eu acho ainda que para o artista ter acesso à Lei Rouanet, eu acho que tinha que ser feito um esquema com as empresas, né? E de repente um departamento da empresa ser encarregado por fazer os eventos. E não pode pegar artista que já tenha fama, que, sei lá, sabe? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E uma outra coisa que eu acho que foi legal e teve ainda quando eu era bem mais novo, quando eu estudava, ao invés de, na aula de artes, foi colocado um professor de música, lá no Pastor ainda, Pastor Valdemar, lá no Jardim Orly. Foi colocado um professor de música. Putz, eu acho que foi o melhor ano que eu estudei, cara. Foi o melhor ano que eu estudei, porque eu ia aí, era só 2 aulas na semana que tinha, né, desse professor, mas era o maior barato, era de segunda e quinta-feira, lembro os dias.
Aí ali ele me ensinou a ter noção de grave, agudo e várias outras coisas. E eu ficava presinho na cadeira já. Eu adorava a aula. Tinha outras aulas, tinha inglês e tal, como todas as escolas tinham antigamente. E era o maior barato. E o que eu acho que a música me deu de bom, eu acho que é isso aí que você acabou de comentar aqui, ó. As pessoas me conhecem, eu sou uma pessoa bem querida. Tenho certeza que não é só por isso também. Sim. Me esforço para ser uma boa pessoa com todo mundo. E a música, a vida sem a música é um erro. Exatamente, a música é uma terapia, cara. A música é uma terapia, uma cirurgia sem faca. Você consegue enxergar de outros ângulos, de outros lugares que é diferente, é diferente. O que você acha aí que falta para que as pessoas se aproximem mais da música? É o governo ou às vezes até mesmo as pessoas que se aproximam de ritmos e coisas que são postas pelo lado comercial da música? Eu acho que é cultura, cara. Porque a música é cultural. Nós temos um evento aí que é um dos maiores eventos culturais do planeta, que é o Carnaval. E já para deixar bem frisado aqui, se for para escolher entre verba de Carnaval e verba para saúde e educação, vai perder saúde e educação, na minha opinião, e eu sou músico também, tá? Então, São coisas diferentes. são coisas diferentes, são prioridades. Sim. Se na sua casa você tiver a necessidade de viajar com seu filho no Carnaval, ou pagar uma escola legal para ele, ou pagar um convênio médico legal, qual que você vai fazer? É a mesma coisa. O governo tem que agir como pai e mãe, não no sentido geral da coisa, de te criar até os 18 anos e te manter. Mas é te guiar e te colocar, ó, é aqui, ó, aqui não vai, aqui não, aqui você... Até um certo momento. Até um certo momento você se vira. É a necessidade de você se virar. E não é ela cuidar de você, são as diretrizes de uma nação. Toda nação tem diretriz. Sim. Toda família tem diretriz. Toda empresa tem diretriz. Se não tiver diretriz, vira bagunça. Uma boa organização, uma boa empresa. Não, a boa empresa começa por organização. Sim, isso de uma coisa aí que falta no nosso país é de planejamento. Você ter um planejamento dentro da sua casa. Você simplesmente não gastar mais do que você ganha já é o primeiro passo. Depois disso aí você vai administrando o que você tem. O que sobrou, quer fazer uma viagem, quer fazer alguma coisa, como você colocou. Eu acho que falta mesmo é cultura. Vou tirar no geral aí pelas músicas, vai. Vou tentar fazer um paralelo, me perdoem se vocês tiverem outra opinião. Não, mas aqui, só para as pessoas entenderem, a gente está aqui no bate-papo e o importante desse canal é o quê? Nós ouvimos pessoas de diferentes profissões, diferentes status, de diferentes religiões, diferentes locais aí, de onde está enxergando os problemas da sociedade, para que a gente aprenda com isso, porque o mais importante que falar a língua do povo é ouvir o que o povo tem para dizer, quais são as necessidades. Então, fica à vontade, estou aqui. Então, aqui você tem a liberdade, cara. Sim. Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho que talvez seja por celular, talvez seja por N motivos, o motivo eu não sei, mas a gente vem tendo um empobrecimento da língua portuguesa, a gente vem perdendo na música, vou dizer na música, tem um empobrecimento na linguagem das músicas, no geral, com exceção de alguns compositores, que vai ser para sempre magos. Um beijo aos compositores do Brasil, um abraço aos compositores do Brasil, vocês são a resistência. Apesar de tudo, sem nem arrecadar o dia de vocês direito, vocês ainda passam. Vocês são muito bons mesmo. Na raça. Na raça. E os músicos também. Mas o que eu acho que falta é a cultura mesmo. E quando um compositor desses faz uma música
de muita qualidade, bonita mesmo, com aquela linha melódica, com a poesia ali dentro, como sempre foi, sempre foram as músicas brasileiras, tem gente que não consegue nem entender, cara. Por mais simples que seja. Hoje em dia a rapaziada, a molecada anda entendendo coisa, é muito chucro, cara. Chega a ser chucro o que toca na rádio. Claro que não é uma coisa geral, eles também, todo mundo se adapta. Às vezes a música vem de sopetão e vem se adaptando. Mas pensa bem a diferença. O samba, vai 30 anos atrás para mais, quando os policiais subiam no morro lá e sentavam a porrada no pessoal que fazia samba. O pessoal fazia samba, era aquelas coisas bonitas, linha melódica. O preconceito era com a música, com o samba, não era com a letra. Tanto que outros grandes artistas da MPB gravaram o samba. Sim. E andou muito bem. A diferença que eu acho que o povo mais sente agora é que o povo fala palavrão nas músicas e as crianças, e você tem que deixar sua TV ligada. A cara passa gritando palavrão no domingo na TV. E hoje passou a ser uma coisa normal. É normal falar palavrão. Aí você fala, filho, não fala isso não, pô, mas o fulano da TV tava falando. Tá na moda. Fulano tava falando, pô, mas a música fala o tempo todo. Eu entendo que ele vai aprender uma hora ou outra, a criança vai aprender. Mas cabe ao pai e à mãe saber quando ele vai aprender ou não, ou lá na escola. Que eu acho que o lugar da criança aprender coisa que o pai e a mãe ensinam é na escola. Sim. Que pelo menos ele vai estar num convívio, num ambiente controlado ali, que ele vai ter segurança. De repente, se ele falar uma bobagem, ele vai ser chamado a atenção. E se você tem, por exemplo, a música, o próprio aluno, a criança, ela vai conseguir fazer esse filtro. Se você coloca outras artes, outros esportes, como natação, Ele vai mirar no que ele curte. No que ele curte, o judô, o jiu-jitsu, até mesmo um estudo aí das despesas financeiras, o que a Ângela estava propondo para a gente fazer um curso paralelo para as pessoas da periferia, né? Essa gestão financeira da sua própria vida, ou entender um pouco mais, né, desses gastos. Você já começar desde cedo a entender que você não pode gastar mais do que você ganha, né? Você, sei lá, começar a investir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e entender essa educação financeira já desde pequeno, né? Então você já começa a fazer um filtro em várias coisas. E a música é um ponto. E de repente, se a música tiver já desde pequeno na vida dessa criança, ele fala, não, opa, isso aí não é legal. Isso aí não tá bacana, não tem letra, não. E ele não vai acabar se envolvendo. As pessoas que tomam conta do cenário. Vai gostar, mas vai gostar com consciência. Eu gosto do até ritmo, onde? porque a letra eu não Isso, gosto. a letra. Ou a pessoa que cuida dessa parte do mercado fonográfico vai começar a modificar o seu conceito. Falar, olha, eu preciso modificar aqui porque o povo brasileiro está mais exigente, ele está com mais cultura, ele está com um senso crítico maior. Exatamente. Não é querendo ser chato, não é que o ritmo, como você falou, é muito gostoso, mas tem coisas que a gente sabe que é deselegante para um momento que a gente está, né, de repente, num churrasco com a família, com a sua voz, tocando aquele funkão proibidão. Eu vou falando, eu gosto. Sério mesmo, eu gosto. Eu Não, acho sim. mó barato. Mas tipo assim, existe. aí eu vou, igual você comentou agora, eu vou lá e coloco. Normalmente a gente vai lá e coloca. No YouTube ou no Spotify. Seleção de funk. Aí você bota pra tocar, porque é mó barato, é legal. Não, sim. No meio da seleção vem o cara lá falando, e sua avó escutou. Fudeu. Sua avó veio lá, nunca saiu de casa. Saiu naquele domingo, foi lá no aniversário do netinho lá. É você querendo se esconder. Foi no aniversário do netinho. É do celular do Estopo. Ô vó, do celular do Estopo. Legal? Não é legal. Não é.
Nada contra o Nada ritmo, contra, tem. eu acho que não. Até se for no pagode ou em qualquer outro, eu também não curto, não acho legal. Acho que não precisa apelar, né? Prefiro a Jennifer. É verdade. Ó, Adriano, Honório, mas tinha que instruir mais as pessoas para estar usando uma arma de fogo. Ah, legal. Não, é verdade. importante, não. Tem que ter um treinamento aí, a parte técnica é Na necessária. verdade, vamos supor, não vai ser pra qualquer um. Primeiro que é caro pra cacete uma arma mesmo. Não, tem os três, eu fiquei lendo hoje e vi que precisa ter três requisitos Atestado de principais. antecedente. Isso, não ter antecedente, não ter nenhuma passagem pela polícia, né? Ter O teste de mental, psicológico, né? psicológico, e você conhecer tecnicamente como manusear Então uma você vai ter que arma. fazer um curso para poder pegar. Isso, então é uma coisa que é bem tranquila. Mas a discussão maior é o quê? De você poder ter ou não. Quem tiver condições, como você falou que é caro pra caramba, porra, 8 mil reais, 9 mil reais numa pistola, não é todo mundo que vai ter isso. Então, Tem muita gente, agora é só o porte legalizado. A gente tem que levar em consideração que nunca ninguém deixou, quem gosta de arma, quem quer ter arma, nunca deixou de ter. Na verdade, não vamos ser hipócritas. Quem sempre gostou de ter, não deixou de ter. Quem deixou de ter é o pai de família que cumpre a lei e o Estado falou que não pode mais ter, então eu não posso mais ter. E entregou a sua. Mas um cara que assalta o banco, o cara que explode o caixa eletrônico, você acha que ele tá ligando se você libera para ele ter uma arma ou não? Tanto que a arma dele, nem que ele quisesse, ele não podia ter. sim. Uns fuzil que o cara passa andando aí, pega no chão, de grande. É maior que às vezes até a criança que manuseia. Que é uma outra coisa também, a maioridade penal. Agora liberaram o abate, né? Olha, o Marcos Cadete falou, boa, tamo junto. Ô Rodney, ó, boa noite rapaziada do bem, estão de parabéns, Rodney. O Rodney, meu vizinho. Ele mesmo aqui, ó. Aê! Tamo junto, moleque. Adriana Silva, Fernando Souza, Andréa Silva, Josimar Bezerra, a Vives, Caraca. Sueli Souza, Aline Dourado, Iris Oliveira, Denise Aquino, Adilson Costa, Maurício Coelho, grande Maurício, a Sueli Souza, boa noite, parabéns Japão, sempre está do lado do bem, te admiro muito, obrigado, viu Sueli? Eu também admiro ele muito, eu sempre digo isso pra ele. Valeu, o Robert Dias, Fernando Souza, vocês são da hora, obrigado. Jeremias, grande Jeremias, obrigado pela força, obrigado pelo apoio, está sempre presente nas redes sociais. Luísa Silva, Márcio Carvalho, Fabiano Zóio, grande Zóio. Eu escutei um negócio hoje. Se você não tem um amigo chamado Zóio, Buiu, ou cabeça, você é playboy. O Wilson Ica, grande Ica, tá nos assistindo também. Aqui a Alessandra Cândido, Lúcio Mauro, grande boy, Simone Abade. Família Abade, um beijo pra família Abade. Paulo Lafayette, Nanda Brigante, vocês são tops. Brigante é top. Paulo Henrique, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Também acho um absurdo. Jorge Nascimento, Edson Pereira, João Vitor, Diego Ribeiro, o Rodney de novo mandou algo aqui pra gente. Pagamos tantos impostos que não deveríamos ter que pagar escolas particulares se convênio médico para poder ter um atendimento razoável. Justamente. Pertinente aí o que ele colocou. O que a gente estava batendo um papo aqui, né, em off, antes de instalar a aparelhagem, eu falei pro Estopa e a gente trocou algumas informações aqui, onde o pobre hoje, ele mantém a vida do rico. Às vezes as pessoas se revoltam com algumas coisas, eu preciso de uma melhor divisão de renda, tá tudo errado, rapaz,
a gente precisa melhorar o que A está agora. estrutura que amamenta isso, né? A estrutura está errada. Hoje, a maior parte da saúde, educação, ela é movida pelo imposto que vem do consumo. Então, o consumo, quem é a maioria que consome? São os pobres. Então, o pobre banca todas essas estruturas que estão acima para o rico. Não é questão de querer colocar rico contra pobre, não é nada disso. A gente precisa modificar essa reestrutura porque não está sendo justo com o pobre. Porque se você pegar um banco, hoje se você tem pouco dinheiro no banco, você paga a maior taxa, você paga maiores juros e você, se você quiser investir, você é o que tem o menor retorno no investimento. Se você tem muita grana, você não paga a taxa, você paga os menores juros e se você investir, você tem os maiores lucros com isso. Então, onde está a vantagem do pobre? O pobre sempre vai ficar pobre e o rico sempre vai ficar rico. Então, toda essa estrutura foi criada, todo mundo falando, vamos defender o trabalhador, defender isso e aquilo, mas não é o que a estrutura que está montada diz. Quando o João Moedo fala que vai governar para quem não tem dinheiro, eu entendo, ele não sobreviveu esse mundo do banco, ele não é um banqueiro, ele foi um bancário, e ele aprendeu muito sobre o sistema financeiro, e é uma das coisas que atrapalha o nosso país. E todas as vezes que tem algo importante nas nossas vidas, eu falo que é como se fosse um show de mágica o nosso governo. Ele faz assim, o mágico ele atrai a sua atenção para tudo menos o truque de verdade. Menos o que vai acontecer de fato. Então o governo ele te ludibria, coloca tudo ali para você prestar atenção, menos o que ele vai fazer. E aquilo que você não enxerga é o que é mais importante. Então hoje a gente vive numa época que há uma distribuição de renda, sim, mas não só isso. Hoje, através dos impostos, a gente mantém porque eu da classe média, baixa, média alta, nós sustentamos os ricos e milionários. Então isso precisa modificar, precisa estar aqui no meio da situação. A gente precisa ter essa noção do que quando colocam 34% de imposto de renda. Não é 34%. Quando a média dá 34%, é porque o pobre tá fazendo muito por essa arrecadação. Porque os milionários, um dono, vou colocar aí, de um Itaú ou de sei lá, qualquer um dos mais poderosos. Esses 4 bancos que mandam no nosso país. Eles pagam no máximo 6,9%, não chegam a 7%. E você, eu, ele... A gente paga aí 34%, ou um pouquinho entre 30% e 34%. Então, eu acho que isso precisa modificar essa estrutura. Né? Então, o que o Roger me coloca aqui em relação a essa parte de tanto imposto que a gente paga, no mínimo a gente merecia ter uma educação boa, uma segurança bacana, não o bandido está tranquilo e o cidadão de bem dentro da sua casa preso e uma lástima aí, uma calamidade no sistema de saúde, né? Uma federal como uma USP, ela foi feita para ser usada pelo pobre. Então a gente precisa se conscientizar disso, escolher pessoas aí eu acho que isso é o foco principal, né? Isso, porque não faz sentido uma universidade federal, que é do Estado, que foi feita para um pobre usar, ela está sendo utilizada por um rico, e um rico que ainda defende uns ideais que eu não concordo. Porque 3 vezes mais do dinheiro sendo investido aqui, em bloco, no ensino superior, e nada aqui embaixo, então você põe um pobre para competir na entrada de uma USP com um rico que estudou inteira nos melhores colégios. E aí na hora que o pobre precisa de uma universidade do governo, ele não pode, porque quem vai entrar é o cara que estudou melhor. Então aí depois querem corrigir isso. Os valores se invertem, né? Tá invertido. Depois querem colocar o quê? Colocar um sistema de cotas. Tudo bem, para equilibrar, até que isso seja posto por igual aqui na base, eu até concordo, mas não vejo que seja a melhor solução. Eu acho que é melhor dar a mesma educação para todo mundo aqui e depois que se virem na hora de competir. Eu acho que a cota concordo com a cota. Sim, porém, eu acho que a cota tem momentaneamente, né? Momentaneamente, mas acho que a cota tem que ser
de acordo com o Bolsa Família. E vamos supor, não tem só pobre negro, gente. Tem pobre branco também. Tem pobre mais clarinho. O Japão não é rico. Eu não sou rico. Vou falar que eu sou branco, ó, eu não sou branco, eu não sou branco, eu sou mais clarinho. Mas a gente sofre dos mesmos. Nós somos assolados pelos mesmos problemas. Então, vamos supor, se eu colocar só o negro, a cota é pro negro. Pô, beleza, é ele que estuda pra caramba, é super esforçado, ele vai ter que pagar porque ele não é negro. É complicado. Então as coisas têm que ser niveladas todas igualmente, igual para todo mundo. Quando é igual para todo mundo, se destaca quem se esforça. Tem que se destacar quem se esforça. Ó, agora vamos dar um exemplo aqui. O Japão não estudou nas melhores escolas, não teve regalia, que eu sei que não teve, e sofreu pra caramba, que eu sei. Tá, beleza. O Japão hoje ele tem um bom emprego, é um cara que tá bem, tá construindo a vida dele de forma gradual e consistente. Tô certo? Sim. Gradual e consistente. Graças a esforço dele. Do indivíduo. Esforço do indivíduo. E não teve possibilidades iguais a um cara que tem a grana. Teve as mesmas que eu. Teve as mesmas que muitos amigos nossos. Só que ele foi diferente. Como sempre foi diferente. E ele alcançou os objetivos dele, vem alcançando os objetivos dele. Então eu acho que a gente tem que ser todos nivelados iguais. E a partir do momento que você é igual, dos iguais saem os diferentes. Vai se destacar um ali, vai se destacar o outro, mas todo mundo com a mesma oportunidade. Sim. Eu acho que o justo é o justo. Todos terem a mesma oportunidade, já que todos nós nos doamos por igual. E pagamos os impostos igual, como o Roger falou. E acho sim, pelo tanto de imposto que a gente paga aí, era pra gente ter, poxa vida, uma super saúde. Não era pra você ir no pedreiro e ficar 12 horas para ser atendido com seu pai lá. Já aconteceu comigo. Você ir no pedreiro e ficar 12 horas, um dia inteiro. Sim, não, você não é o único. Um dia inteiro. Não existe você ir É triste. no hospital com uma pessoa de 75 anos e ficar um dia inteiro. É um desrespeito. Uma pessoa que contribuiu a vida inteira isso aí. Com a Previdência, uma pessoa de bem, cidadão que quando se aposenta não tem mais a condição de pagar. Sim, pessoa que contribui para uma sociedade justa e tem que ficar com 75 anos. Aí é onde a molecada tem que começar a se preocupar. Falar, gente, quando eu estiver com 75, eu vou ter que pegar a fila de 12 horas do pedreiro. Pô, peraí, não. Já vamos gastar essa energia que o pessoal tem na internet aí de falar de Bolsonaro, de PT, de não sei o quê. Vamos juntar todos eles. Vamos, em vez de nos dividirmos, vamos se juntar e começar a brigar por questões que é para todo mundo, é para todos os pobres. Entendeu? De repente as pessoas colocam esse tipo de coisa pra gente ficar, né? Aí numa divisão. Gente, ó, para aí. Eu acho que pra pegar mais fundo ainda, eu acho que a gente não pensa nem que é pra você, cara. Pensa assim, no futuro. É pro seu filho, é pro filho do seu filho. É assim. Porque pra gente vai vir uma melhora, mas vai ser mínima. As suas opções de candidatos hoje vai refletir muito mais daqui 15, 20 anos do que agora. Que ó, se a gente for analisar o governo do Lula, eu votei no Lula no primeiro. Quantos anos faz que o Lula saiu? Teve o Lula, teve a Dilma. Aí você analisa, caramba, foi bom o primeiro governo? Foi bom. O segundo governo, foi razoável. Foi só uma marolinha. Quando a onda bateu, arregaçou. Arrebentou com a gente. Então a gente precisa estudar melhor as coisas da forma que a gente faz, votar direito e seguir o seu candidato. Eu votei no Vinícius, vocês podem seguir os seus candidatos no Instagram.
Ou no Facebook, tem candidato que posta as coisas que faz todo dia, o Vinícius é um deles. Se a gente começar a acompanhar isso Acompanhar quem você vota. O cara lá que é acompanhado, ele vai, opa, peraí. Ele sabe que ele está sendo ele, acompanhado. Ele precisa se coçar. Ele tem noção de que ele está sendo acompanhado. E quando ele posta uma foto, quando ele posta alguma coisa, você comenta, em cima dos seus comentários ele vai tirar uma média. Pô, o pessoal está mais para esse lado. Então faça a sua parte, seja ativo, não entra só no seu Instagram lá só para olhar a foto do amigo ou comentar. Só um comentáriozinho lá, o cara vai saber que você comentou. E a oposição que a gente deve fazer ao governo, qualquer um que entrar, é no sentido de fiscalização, não no sentido de derrubar o cara, torcer pro cara se ferrar, pro cara fazer um bom governo. Não, se fizer, a gente vai estar ferrado, tá todo mundo no mesmo barco. Então, vamos fazer a oposição no sentido de fiscalizar. Falar, olha, isso é legal, isso eu não concordo. Tem de todo direito, nós vivemos numa democracia. Mas de falar em cima de fatos, de coisas que realmente são relevantes. Não porque você viu uma fake news ou porque a sua tia falou, porque lá, né? Você tem um pensamento que você acha que é aquilo e vai mudar o planeta. Não, tem que ser muito que eu acho, muito que eu vejo, Chapa, às vezes a pessoa não concorda com uma coisa que você falou e já não quer entrar num debate para conversar mais nada. Depende, você agrada a pessoa em 99 quesitos, depende de um, se você não falou, pô, a pessoa já... A melhor coisa que a gente tem a fazer, agora, essa polarização que teve, Bolsonaro e PT, o direcionamento não é nem esse. Eu acho que é a discussão em si. Sim. A gente precisa discutir, as coisas precisam ser discutidas. Pode ser que a gente vai discutir. E você não vai, nós dois não vamos entrar no acordo. Mas você vai saber os meus pontos de vista. A gente está aberto a isso, né? Entender por que a pessoa pensa daquela Exatamente. forma. Exatamente. O que te fez pensar assim? Isso, depende. Por quê? Isso, eu fico curioso quando a pessoa é extremista, quando a pessoa ela tem aquele ponto de vista, se ela bate numa coisa que eu não concordo, eu falo, não, peraí. De repente eu estou errado. Eu falei, não, eu quero ouvir essa pessoa. Por que você está pensando assim? E a gente pegar o hábito de deixar a pessoa falar, deixar a pessoa se expressar, montar um ponto de vista, se coloca no lugar dessa pessoa, tem empatia de entender dessa forma. Porque você pode não concordar com tudo também, mas você fala, olha, aquilo ali é legal, você absorveu uma coisa bacana que você vai levar e formar a sua opinião do jeito, de uma forma diferente, que lá na frente o pessoal fala, porra, é essa ideia que eu precisava. Tá aqui. Isso mesmo. Porque não é porque eu votei no Bolsonaro, que eu sou um bolsominion, não é porque eu não votei no PT que eu vou ficar chamando de petralhada. O negócio não é o denegrir. Como eu já falei, o negócio é a gente conseguir entrar num consenso. Se nós não entrarmos... É igual discussão em casa. O neto quer sair, o filho quer sair. O pai fala, você não vai sair. A mãe fala, pô, deixa ele ir. Por que você vai deixar ele ir? Porque, fulano repetiu de ano, fulano não obedece, fulano não aquilo. Pô, mas fulano lava a louça, fulano é meu companheiro. Fulano, quando eu peço para ele fazer alguma coisa, ele faz. Prós e contras, tudo tem pró e contra. E a chave para você achar o que tem mais, se tem mais prós ou mais contras, é você discutindo. Sim. Você vivendo a situação. O diálogo é... voltando aqui com o assunto que a gente estava falando, o Robert Dias falou que mesmo com alguns setores privados está difícil, de repente você conhecer alguém, realmente é um dos sintomas da corrupção, né? Você tem aquele jeitinho brasileiro, é uma das coisas que a gente precisa acabar. Obrigado pela participação, Robert. Fernando Souza, música para mim tinha que ser conteúdo na grade escolar. Concordo, eu passei por isso. Foi um ano só, mas eu acho que foi o melhor ano que eu passei na escola. Vamos ver aqui. O Tico. Ei, Tico, direto de Leme, hein? Tico Marreta. A Cris Santiago. O que está faltando hoje, principalmente para as comunidades, é colocar para as crianças cursos de todos os instrumentos, implantar a música, o esporte. Isso mudaria muitas realidades. Quando... Deixa eu ver aqui. Quando que os governos... Conteúdo extracurricular. Aí ela mandou uma pergunta. Quando que os governos irão pensar mais
nas classes baixas. Eu acho um absurdo. Hashtag novo. Olha só, parabéns, viu, Cris Santiago. Falar em novo, você conhece o Partido Novo? Você chegou a acompanhar, fora o Vinícius, Então, eu o que tomei, é o Partido Novo? eu tomei conhecimento do Novo a partir daquele dia que o Vinícius nos visitou, que você levou ele lá na comunidade. A partir daí eu fui olhar. Aí eu procurei o Amoedo, eu estava assim, eu tava na decisão ainda de votar e eu ia votar, no início eu já ia votar no Bolsonaro. Só que aí me apareceu o Amoedo, Você ficou balançado? eu fiquei balançado porque, na verdade, ele tem muitos pontos que convergem com o Bolsonaro em questão de ideias, porém ele tem a imagem muito mais serena, sabe? Que era o que pegava muito forte no Bolsonaro, que ele falava muita... Hoje bem Não, menos, mas ele ele tá bem assessorado, mas falou bastante besteira. E o Amoedo é mais coeso, ele é mais calmo, mais clássico, exatamente. Mas aí pensando bem, se eu votasse no Amoedo, eu ia estar tirando força do Bolsonaro, e que naquele momento era a opção, não vou nem dizer que era contra o Lula, porque a intenção não era ser contra o Lula. Era a melhor opção que eu achava naquele momento. Então, E diga-se de passagem, que é uma opinião sua pelo candidato Bolsonaro, como uma outra pessoa que escolheu o adversário dele, o Haddad, sim. tem todo o direito. Gente, a gente vive numa democracia. Claro, então claro. essa decisão sua tem que ser respeitada não só pelo outro lado do Haddad, vice-versa, mas por todo mundo. Tanto que eu já declarei aqui que eu votei no Lula no começo, só não me agradou, e quando não nos agrada, a gente muda no caminho. A felicidade da democracia é essa. Eu votei, acompanhei, não achei que era o que era melhor e mudei. Ponto. E aí fui estudar o Amoedo. E achei ele super legal e tal, achei ele muito tranquilo, achei as declarações dele muito sóbrias. E aí fui olhar outros candidatos. Todos têm é o mesmo discurso, que é o que a gente precisa, que a gente precisa ter, que é o negócio da discussão. Para eu poder discutir, eu tenho que ter uma posição. Sim. É o que não acontecia. A gente tem 300 partidos e todos na mesma linha. Não. Não. Quando chega na hora de apertar... vou correr pra cá porque aqui tá a maioria. Exatamente. Não tem um posicionamento. E o que eu achei top do Novo é exatamente isso. Eles têm lá, é como se fosse como eu tenho no meu grupo, que é uma empresa, na empresa que você trabalha, tenho certeza que tem lá, tem um estatuto. Você vai seguir o estatuto. Você não segue o estatuto, você não está de acordo com as nossas ideias. O partido é isso. Ele tem uma linha a ser seguida. Você vai na linha do presidente do partido, na linha do partido. O que a gente tinha aqui era um monte de partido que fazia o que era melhor no momento. Então, oportunistas. O que eu vejo no Novo é que não há esse oportunismo, que a gente sempre viu, esse pessoal se aproveitando das situações. É gente que traz gente nova, sim, sem interesse, tenta agregar pessoas que têm boa vontade de trabalhar realmente. Você pode olhar aí todos eles que são do Novo, que usam 30 na sua camisa, o ponto de vista pode ser diferente, mas as ideias são as mesmas. Eles são coesos na ideia, sim, na ideia de partido. O partido tem uma ideologia própria. Sim, é uma ideologia de fazer a coisa que tem que ser feita, fazer as coisas da maneira correta. Lógico que dentro do partido tem pessoas que têm um pensamento um pouco mais socialista, outros um pouco mais liberal, outros até libertário. Então, a gente tem aí convivido com vários pensamentos. O importante
é da reestruturação da política, fazer a coisa que tem que ser feita. Então, o pensamento das pessoas que compõem o Partido Novo é de fazer com que as pessoas se orgulhem novamente da política, que as crianças, elas, quando pequenas, quando forem perguntadas aí o que querem fazer quando crescer, o que você quer ser, um engenheiro, um advogado, um administrador, um arquiteto? Não, eu quero ser um político. Ter esse orgulho, não ser um sinônimo de bandidagem, de uma coisa ruim. Né? Então o Novo quer resgatar realmente esse orgulho da classe política, fazendo o quê? A coisa certa. Um político ele tem que ter um salário pela sua profissão e só, não regalias, um monte de regalias que existe hoje. Então o cara vai para a política com o pensamento já de querer fazer um monte de coisa errada e não de consertar e representar bem as pessoas. As pessoas que estão dentro do Novo, independente de pensamentos aí de direita e esquerda, são pessoas que estão dispostas a fazer a coisa correta, fazer a coisa certa. Esse é o caminho, não existe outro caminho. Você querer colocar um salvador para querer resolver todos os seus problemas, não é nada disso. Nós vamos ter que colocar pessoas agindo, nos representando, e nós fazendo a nossa parte de uma forma que seja bem feita. Não vamos transferir a nossa responsabilidade para os representantes. Nós precisamos fazer a nossa parte também. Só que essas pessoas vão nos representar de uma forma diferente. Elas vão realmente representar os nossos interesses. Não vão estar preocupadas no que elas vão ganhar como benefício, não vão se preocupar se vão ganhar um ministério aqui. Olha, você fechou uma concessão, um contrato ali, eu preciso ter uma grana, quanto que eu vou ganhar nessa parte? Não, esquece, é um salário para praticar uma atividade como outra qualquer. Não é um mau salário. Não é um mau salário. Então, é mais ou menos nesse sentido, a reestruturação. O Novo tem os principais diferenciais que o quê? Não utiliza o dinheiro público na hora de fazer uma campanha, que eu acho isso um absurdo, né? Você vê o seu dinheiro espalhado pelas ruas na época de eleição. Tem um corte de privilégios, que não precisa ter todos esses privilégios. A gente precisa ter não sem o Estado, mas um Estado menor, um Estado mais enxuto, isso, e mais eficiente, onde o principal que o governo precisa tomar conta é o quê? Saúde, educação e segurança. São as três coisas que a gente precisa, que o governo é o principal. Fora isso, a infraestrutura, transporte, essas coisas a gente vai falando, mas o principal que o governo tem que interferir é isso, deixar a população caminhar, oferecer condições de deixar a população caminhar. Ó, o Daniel, direto de Ribeirão Preto, hein? É o Ribeirão. Daniel Vitaliano, obrigado pela sua participação. O Daniel, ele tem um canal, cara, sensacional, gente. Quem tiver oportunidade aí pode acessar. Daniel Vitaliano. Daniel Vitaliano? Eu vou olhar quando eu chegar em casa. Ribeirão Preto. Olha, concordo que a classe média é a pobre que sustenta a classe dos super ricos, que é uma pequena fatia e a classe política se encontra nela. Então, não é aquele negócio, né, que a gente estava falando aqui, autofavorecimento, e não adianta na hora de a gente escolher também representantes que estejam preocupados com isso, que poucas pessoas estão preocupadas com isso. Então, dentro do Novo você encontra muitas pessoas que estão defendendo realmente as coisas que têm que ser defendidas. Como o João Moedo fala, a gente precisa governar para quem é pobre. Não faz sentido eu montar toda essa estrutura, todo esse planejamento para governar para o rico, para quem tem dinheiro. Não faz sentido. Não teria por que ele ter criado... Mesmo porque os ricos não têm a sua riqueza aqui, né? Normalmente eles mandam para fora mesmo. Olha aí, Daniel novamente, concordo que os pobres me sustentam. Ouço a Cris Santiago, ouço várias pessoas falando que não gostam de política, felizmente, enquanto as pessoas não colocar a política em seu dia a dia, jamais teremos um país melhor. Preciso conhecer nossos candidatos. Quando você não participa da política, você é governado por quem participa dela. Olha, estou com bastante gente, cara. Eu não vou nem falar o nome das pessoas aqui, cara. Alguns, a Dona Marli, minha sogra, olha, obrigado pela participação, tá assistindo a gente aí, o Pedro Luiz, Dona Marlene, meu amigo Rogério, Ronaldo Santos, Palominha, a Ângela,
Um beijo, Ângela. Olha, a Ângela ganhou aí um prêmio de um símbolo do Novo. É uma pessoa aguerrida, uma pessoa que tem a cara do Novo, vai pra rua e balança a bandeira pra cá, entrega panfleto e fala e acontece e cuida da agenda do Novo e promove os eventos. A última que a Ângela fez foi na represa Guarapiranga, onde ela, com a ajuda de outros filiados e participantes aí da ideia do Novo, recolheram lixo da beira da represa Guarapiranga. Foram mais de 30 sacos de lixo. E foi de forma voluntária. Uma coisa assim que eu falei, poxa, a Ângela, cara, não existe. Essa pessoa é sensacional. Você precisa conhecer, cara. É uma pessoa maravilhosa. Parabéns, viu, Ângela, pelo projeto, por todo o seu engajamento, por tudo que você faz dentro do Novo. A Tânia Franco, Wesley Oliveira, Beatriz Almeida, Bia, Elaine Ribeiro, Fernandinho Costa, Vitória Soares, Rafaela Neves. Oi, Rafa, um beijo. Você tá no Brasil, Rafa? Um beijo pra você. Manda pergunta aqui pro Estopa, ao vivo. Manda aí. Michael William, Rosiné, direto de Cafezal do Sul. Um beijo, né? Estudei com a Né na 4ª série, cara. Lá, direto de Cafezal do Sul, do Paraná, né? Na 4ª série eu tava no Paraná. Caraca. Né? Cheguei aqui na 5ª. Caramba, hein, já. Faz tempo, eu não vou nem falar o ano, porque senão depois já vou entregar a idade. Bom, momentos finais aqui. Eu queria saber de você, Rafael, o que você acha um absurdo. Eu acho que a gente tem um monte de absurdo no nosso país, mas eu queria que você falasse uma coisa que realmente te entristece, e depois, se possível, você desse uma canjinha antes de eu desligar aí os nossos equipamentos. Tá. Eu acho que um absurdo. Acho que o pior absurdo é quando a gente tem alguém doente em casa e a gente não consegue o tratamento. Ou demora muito e você tem aquela pessoa no braço e ela, ou putz, ela tá doida pra ir embora, tá passando mal mesmo, tá sentindo dor. E você só tem a esperar ali a boa vontade, ou que o pessoal termine logo o atendimento, que Deus ilumine a cabeça das pessoas e elas consigam fazer com que o seu pai, a sua mãe, seu irmão, seu filho seja atendido. Eu acho que, nossa, dói demais, cara, quando você vai no hospital e você tem que ficar vendo uma pessoa de 70 anos, 60 anos, sentada naquela cadeirinha de vagabunda pra cacete, frio, e você não conseguiu atendimento, demorar para você conseguir o atendimento. Eu acho um absurdo a saúde no Brasil. É um absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Eu acho que com certeza das piores coisas, eu acho que é educação e saúde. Eu acho que isso não se deve negar para ninguém, gente. Ainda mais o tanto de contribuição que a gente... Exatamente. Depois de você se doar tanto, dar sua vida inteira, 75 anos de idade. Meu pai fez 75 anos, dia 17 de janeiro agora. E é difícil, cara. Às vezes você aceitar isso, né? Aí você, às vezes a pessoa tá precisando de um atendimento rápido, tá com alguma coisa que apareceu lá. Às vezes é coisa grave. 3 meses é muita coisa. E você só consegue o exame para daqui 3 meses. Falta de prioridade, falta de um monte de coisa. Eu acho um absurdo a saúde no Brasil. Uma das coisas que mais me doem, assim. É triste, é que a gente não para pensar em N situações que tem dentro dos hospitais. A partir do momento que a gente começa a vivenciar isso, ou vivenciar situações de amigos, ou coisas que estão aí estampadas na nossa cara, a gente não enxerga, a gente cria-se uma certa revolta com o atual governo, a atual estrutura, que a gente precisa gastar energia contra isso. A gente precisa se unir e construir um país melhor nesse sentido. Não ficar brigando, discutindo por... Aquele seu amigo do Facebook que posta alguma coisa do outro, de um candidato que é o contrário ao seu, ele não é seu inimigo, cara.
Ele não é seu inimigo, ele só tá vendo as coisas da forma dele. Sim. Só tá vendo as coisas da forma dele. Um exercício bom para você tentar fazer com esse seu amigo, chama no inbox e tenta bater papo, cara. Tenta entender porque Tenta ele pensa entender. daquele jeito. De repente Mas você sem vai pro lado dele, é, de repente mas você sem consegue trazer agressão. pro seu lado. Vai com o coração aberto, com o ouvido Sim. aberto mesmo para escutar de verdade. Não para qualquer outra coisa, uma discussão. Sim, eu costumo dizer que a nossa política ela precisa um pouco mais de elegância, um pouco mais de cordialidade. Acho que as coisas vão acontecer. E esquece essa coisa que as pessoas colocam na televisão, as coisas que chamam a atenção. Olha, isso é um truque de mágica. Vamos ficar atentos, gente. Fala, olha, aconteceu isso. Você fala, não, peraí, mas o que vai acontecer agora? Ah, vamos votar ali, uma coisa que é o aumento dos salários dos deputados, da classe jurídica. Opa, peraí, não, tá explicado. Então, esse ano apareceu, o Vinícius já estava falando do ano passado. O Vinícius estava fazendo abaixo-assinado. Fazendo abaixo-assinado do ano passado ainda. Estava fazendo abaixo-assinado ano passado. Vamos ficar atentos com essas coisas. Exatamente, isso precisamos ficar atentos. Aí está uma outra, como eu já falei antes. Siga o seu candidato, os seus candidatos. Procure saber o que ele está fazendo de verdade. Se ele está te representando de verdade. Como eu falei no começo aqui da entrevista aqui, que eu me senti representado quando eu vi os vídeos do Japão lá dentro do plenário e falando os nomes das nossas quebradas, onde a gente mora, as nossas periferias, os nossos bairros periféricos aqui, onde às vezes a gente só escuta falar em música, só escuta falar naquele rap antigo, naquele samba antigo, mas na boca de quem precisa estar lá para trazer a mudança para a gente de fato, a gente nunca vê. Eu vi essa semana e espero ver mais vezes e com representatividade. E com representatividade. Representatividade. Isso aí. Então, gente. É a música. Estamos aqui chegando ao fim dessa entrevista. Se fosse no programa do Jô, com certeza teria aquele figura fantástica, um papo bacana, uma conversa sadia, uma coisa que a gente precisa realmente colocar nos nossos dia a dia, né? E eu, como vocês conhecem, sou Edson Teixeira, mais conhecido como Edson Japão. Estou à frente desse projeto do hashtag Eu Acho um Absurdo. E o canal aqui está para receber pessoas de diferentes opiniões, onde a gente possa ouvir mais as pessoas, entender aí as dificuldades, as problemáticas e a solução, né? Eu aprendi muito aqui com o pessoal da música, com o pessoal do Novo. Tenho N pessoas para trazer durante o ano de 2019, o pessoal da segurança pública, tem o pessoal da saúde, tem o pessoal da construção civil, tem o pessoal que mexe com a parte de corretagem de imóveis, enfim. N profissões. Independente da profissão, a pessoa tem aí um modo particular de enxergar as coisas e isso é importante. Não adianta o governo tomar medidas, criar projetos que não é o que a população precisa. Então a gente precisa estar atento a isso e levar a melhor coisa para as pessoas, o que as pessoas realmente precisam e estar bem atento, auxiliando as pessoas que foram eleitas, ajudando ao máximo o crescimento do Partido Novo. Na minha opinião, é uma coisa muito bacana, as pessoas precisam conhecer o propósito do Novo e só assim a gente vai conseguir construir um país melhor, participando da política. Tá bom? Ó, o Éder, Tatal, abraço Japão, meu parceiro Estopo, que Deus sempre abençoe todos vocês. Amém. Fernando Souza, canta aí Estopo, você canta muito, parabéns, mais uma live Japão, obrigado Ronaldo, tamo junto. Bom, aí como a gente não tem nenhum instrumento aqui, apesar que a voz desse cara já é um instrumento, vou deixar ele à vontade para fazer uma capela aí, cantar, não vou nem falar para alguém fazer um pedido, vai ficar aqui livre para ele mostrar para vocês aí o seu talento, que eu sou suspeito para falar, tá bom? Obrigado pela sua participação, apareça mais vezes, tá bom? Obrigado, muito sucesso. Tamo junto, fique à vontade. Beijo pra família. Vou cantar uma música do grupo Ponto Marcado, grupo qual eu faço parte há mais de 20 anos. O nome da música é Azul Sem Fim. A música foi regravada pelo Exalta Samba após a nossa gravação,
música de Eliseu Henrique e Dudão. Tá joia? Vamos lá. Ah, se eu pudesse voltar e novamente escrever a minha história no ar, pudesse me refazer, não posso desanimar, há muito que aprender. Não que eu só queira ganhar, mas já cansei de perder. Penso em você no seu olhar, penso em fugir e te levar, sonho pra nunca acordar. Eu nunca fui de acreditar, mas me perdi ao te encontrar. Amor que veio pra ficar, vou confessar que era eu, aquele azul sem fim que você mergulhou. Me disfarcei de mar pra ganhar seu amor. Luz, paz, vida boa pra todo mundo aí. Beijo. Eu acho um absurdo a saúde no Brasil. Tchau.